Olá, paz do Senhor a todos. Hoje trago mais uma vez uma palavra para vos abençoar, para falar aos vossos corações. Mas antes de começar, eu vou orar, que fala com Jesus e a tradição judaica. Ou seja, fala sobre, mesmo inclui também pensamentos, inclui também os fariseus que, já sabe, sempre perseguiam Jesus. Mas como Jesus sabe a intenção do nosso coração, mas já vou chegar à frente sobre o tema que eu vou falar. Então, antes de começar, eu vou orar. Pai amado, vem diante da tua santa presença, te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes. Pedir para que o teu Espírito Santo para que possa me guiar, para que eu possa falar somente de acordo com a tua vontade em espírito e que essa palavra possa abrir os olhos de entendimento de muitas pessoas que vão ouvir, Senhor, fazer entender que nós devemos ser verdadeiros contigo e fazer aquilo que glorifica o teu nome, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, que toque nos corações, seja que eles levam como exortação para as suas vidas e que essa palavra possa os fortalecer mais e mais em ti. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou ler Mateus capítulo 5, do verso 1 a 19, por diante. Então, Jesus e a tradição judaica. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição dos vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não está mais obrigado a honrar o seu pai desta forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Em vão me adoram seus ensinamentos, desculpa, e em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si multidões e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? E ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago, mas mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos e homicídios, e os adúlteros, e a moralidade sexual, e roubos, e falsos testemunhos e calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna impuro. Então, o que é que Jesus nos ensina aqui através dessa palavra? Porque, pronto, os fariseus seguiam mais as regras que eles foram criadas pelos homens, as tradições. Começaram, como sempre, a tentar arranjar algo, né, para incriminar Jesus, né? Então, eles disseram assim: porque os seus discípulos, os fariseus, porque os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer. Eles já achavam que o fato de não lavar as mãos antes de comerem os tornam impuros. Mas Jesus ensina aqui porque eles estão a dizer: porque Deus disse, porque na palavra Deus diz que, respondeu Jesus: e porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele já não está mais obrigado a honrar o seu pai desta forma. Não. Porquê? Porque o que eles faziam não era com... Era mais questão de regras. Se não fazeres isso, não seguis esses ensinamentos, essas regras que eles puseram, né? És impuro. Mas o que Jesus está a tentar dizer aqui é aquilo que está dentro do nosso coração.
Porque ele explica aqui, porque vai honrar porque é uma oferta de Deus. Não estão a fazer de coração sincero, não estão a seguir o caminho do Senhor, a palavra de Deus, não de coração sincero, não por amor a Jesus, mas não por amor à obra de Deus, não por amor a Jesus, mas estão a fazer por causa de tradição. Porque foi dito assim que tem que fazer assim. Mas não estão a seguir a motivação certa. Se quer segundo aquilo a intenção do nosso, aquela vontade que nós temos de seguir, de ajudar os pais, por exemplo, honrar pai e mãe, ou de ter aquele temor a Deus. Não estavam a fazer por amor a Deus, nós estavam a fazer pelas regras que eles impuseram. Se não fazeres assim, seguirem mais as tradições. Eram religiosos, mas não estavam a seguir de coração sincero, estavam a fazer por causa das regras, de achar que só por estar a fazer isso. Ou vou dar um exemplo como aquele do publicano e o fariseu que diz, eu não sou como aqueles, que o publicano é que foi mais justificado porque ele foi humilde de coração, sincero. Mas os fariseus, ou aquele que era pronto, aquele que era para cada um dos fariseus que disse assim, eu não sou como aqueles que não jejuam, que não oram, que não dão a minha oferta, eu faço isso. Foi com aquela arrogância, achar que é melhor que o outro. Mas não foi como aquele publicano que foi justificado porque ele achou, nem sequer ele se considerou, nem sequer ele teve coragem de olhar para cima porque ele sabia que ele não era indigno, foi sincero, foi humilde. Então, eu estou a dar esse exemplo para ver como é que os fariseus eram naquele tempo e como quando sempre arranjavam alguma coisa para incriminar Jesus. Então, então com essa palavra nos ensina que eles estavam a seguir mais a tradição, as regras criadas pelos homens, mas por eles mesmos. Por causa da tradição, Jesus disse assim, por causa da tradição vocês anulam a palavra de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês. Jesus já conhecia a intenção do coração deles, já foi profetizado que eles eram hipócritas, só honram, diz assim, por causa da tradição vocês anulam a palavra, só seguem a tradição, nem seguem aquilo que é a palavra de Deus, mas estavam a seguir mais a tradição, regras impostas pelo homem. E então é por isso que Jesus disse, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então em vão me adoram. Não passa só de ensinamentos, regras que foram ensinadas pelos homens, enfim. Então Jesus chamou para junto de si a multidão e disse assim para eles, hoje entendo, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto se torna um homem puro. Então Deus conhece a intenção do nosso coração. Quando, por exemplo, maquinamos pensamentos negativos, pensamentos maus, imundos, isso é que vai contaminar todo o nosso interior. E aquilo que nós estamos a... É por isso que se diz que o coração... A boca fala do que o coração está cheio. Na palavra do que o coração está cheio. Aquilo está cheio de quê? Está cheio de boas coisas ou de más coisas? Está cheio de maus pensamentos ou está cheio de pensamentos negativos? Isso é que vai quanto vai afetar o nosso coração, aquilo que nós estamos a pensar, porque o pensamento depois vai atingir o coração, né? Que é o coração. Então, aquilo, se for maus pensamentos, se for pensamento daquilo, vai produzir aquilo que é negativo, vai produzir aquilo que é mau. Então, por isso que diz que a boca, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas é o que sai da boca, isto se torna impuro. Então, depois, porquê? Porque ele diz isso? Porque diz assim que diz assim, será que vocês não... desculpa só interromper, enganei-me aqui. O que eu quero explicar, né? Que aquilo que sai pela boca é que contamina. Porquê? Porquê que sai pela boca que contamina? Porque aquilo que nós pensamos na nossa mente, coisas más, é que vai contaminar, é que vai fazer com que vai produzir aquilo que é mau, que vai sair da nossa boca. Então, por isso é que aproximou-se aqui, diz que então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabes que os fariseus ficaram ofendidos? Os discípulos disseram, sabes que os fariseus ficaram ofendidos com aquilo que Jesus falou? Porque Jesus conhece a intenção do coração de cada um deles. Então, quando ouviram isso, então ele respondeu, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixa-nos eles, são guias de cegos. Por isso que diz que um dos discípulos disse que os fariseus não ficaram sentindo-se ofendidos por aquilo que Jesus disse, mas Jesus também já sabe quem é que é dele e quem é que é dele, porque ele diz assim que toda planta que o Pai Celestial não plantou, essa vai ser arrancada pela raiz, vai ser tirada. São ervas daninhas, né? Porque mesmo tem aqueles que Deus sabe quem é que é deles, quem é que é dele, quem é que não é dele. Porque muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Deus sabe quem é que é dele e quem não é dele. Jesus sabe. Por isso é que o joio e o trigo estão juntos, mas depois vai haver separação, vai ser arrancado. Nós sabemos disso, que vai haver separação.
Então, por isso que ele disse, Jesus disse, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixam eles, são guias de cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então, se eles também estão cegos, também espiritualmente, está também cego a criar outro cego, vão cair os dois no buraco. Então, Pedro pediu, explica-nos a parábola. Então, Pedro pediu explicação a Jesus sobre aquilo que Jesus quis dizer. Então, eu disse, será que vocês ainda não conseguem? Jesus disse, será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca, aquilo que vai entrar, como eu disse, aquilo que nós pensamos, às vezes até aquilo que a gente vê, aquilo que nós pensamos, maquinamos dentro, aquilo, no nosso pensamento que vai ao coração, aquilo que entra pela boca, vai para o estômago e mais tarde é expelido, entra pela boca, depois vai para o estômago, vai contaminar todo o corpo. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, é isso que vem do coração, porque quando nós estamos a pensar uma coisa, vai para o nosso coração, vai afetar o nosso coração. E são essas que tornam o homem puro. Pois o coração sai maus pensamentos, os homicidas, adultérios, imoralidade, sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna o impuro. Não é isso, era tudo regras. Se não lavar as mãos é impuro. Não, é aquilo que está dentro do nosso coração. Porque Deus sabe quem é que é dele e quem é que não é dele. Aquilo que sai da nossa boca é que vai contaminar. Porque a gente, por exemplo, pensamos na nossa mente e que vai para o coração, que é o coração, vai para o coração, vai contaminar o nosso coração. Portanto, a gente temos que vigiar o nosso coração, porque por isso é que diz que, não sei qual é o versículo que fala, que guarda o teu coração porque dele procede a vida. Então temos que guardar o nosso coração, vigiar como é que está o nosso coração, se está cheio de mágoas, se está cheio de maldade, de maquinar mal para o próximo, ou mesmo também pensamentos negativos, será que as coisas vão correr bem para mim? Ou também isso contamina. Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado vigiar mesmo o nosso pensamento para não contaminar. Por isso é que diz que eu vou ler em Filipenses 4 que diz assim, o que é que nós devemos fazer para o nosso coração estar limpo para Deus, para Cristo, finalmente, que diz assim em Filipenses 4, versículo de 6 a 8, eu vou ler só para partilhar esse versículo, o que é que nós devemos fazer, para nós devemos vigiar o nosso coração, para nós não andemos ansiosos por coisas algumas, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresenta os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for boa fama, se houver algo que excede ou digno de louvor, pensem nestas coisas, ponha em prática tudo que vocês aprenderam, recebam tudo que vocês aprenderam ou receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz será com vocês. Então, temos que tudo aquilo que produz bom fruto, que nos faz mais perto de Jesus, é que nós devemos praticar. Guardar o nosso coração e a mente em Cristo Jesus. É isso que Deus nos ensina, guardar o nosso coração. Não é porque não lavar as mãos antes de comer, não somos impuros. Não, é aquilo que está dentro do nosso coração, porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhecia a intenção do coração dos fariseus. Eles honravam a Deus com a boca, mas os seus corações estavam longe de Jesus, estavam longe. Eram cegos a guiar outros cegos. Então, um cego a guiar outro cego vai cair num buraco também. Então é isso a palavra que eu quero deixar aqui. Eu não sei se vocês entenderam. Leem, que é Mateus. Eu vou pôr lá, eu vou partilhar os versículos. Eu vou pôr lá no comentário, assim vocês leem o que eu deixei aqui. E eu espero que vocês tenham entendido, que essa palavra possa ter sido uma bênção para vocês, que nós devemos vigiar o nosso coração, os nossos pensamentos, porque eu sei que é lá que procede tudo. É como também quando a gente, por exemplo, está a olhar para pronto, vou dar um exemplo, um homem está a olhar para uma mulher, ok, ele vai pensar isso, já está a pensar, porque diz que quando a gente já está a cobiçar aquela mulher, mesmo no nosso pensamento já estamos a adulterar, vou dar um exemplo, já estamos a pecar porque já está com esse pensamento. Aquilo que nós estamos a pensar é aquilo que vai produzir, aquilo que vai sair da boca, aquilo que vai acontecer, aquilo que vai produzir. Então nós temos que vigiar o nosso coração. E se tem maus pensamentos ou bons pensamentos, porque isso é que vai fazer contaminar o nosso coração. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que essa palavra possa ter sido uma bênção para vocês,
Que Deus os abençoe e leem a Bíblia, que nos ensina muito.